Olá, vamos então falar agora de lei dos cossenos. Bom, fica um pouco confuso quando a gente está resolvendo algum problema de matemática, a gente não sabe nem qual matéria usar para fazer certos problemas. Mas, por exemplo, quando você tem um triângulo e nesse triângulo está colocado como dados o ângulo e o tamanho do lado, você tem que usar a trigonometria. Se aparece um triângulo retângulo com 90 graus no triângulo, geralmente você resolve esse problema usando a definição de seno, cosseno e tangente. A gente até colocou para você já como sendo o só, cá, toa. O que é isso? O que é seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso aqui resolve muitos problemas quando você tem um triângulo com 90 graus. Um triângulo retângulo. Onde você tem lados e ângulos dentro desse triângulo. Quando aparecem triângulos que não têm 90 graus, e vocês sabem que não é possível, né, ter 90 graus num triângulo qualquer, o que você tem que usar para resolver? Aparece o triângulo, não tem 90 graus, e aparecem lados nesse triângulo. Você geralmente usa leis. Você vai usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. A lei dos senos a gente já viu, até fez exercícios a respeito. Como é que ficaria mesmo? Se eu tenho um triângulo, né? Aqui é o lado A, aqui é o ângulo alfa, aqui é o lado B e o lado C. Se eu quero achar o lado a lei dos senos me diz o seguinte, aqui outro ângulo, o ângulo beta. Como é que ficaria então? Um ângulo gama. Tá? O que você vai fazer? Ó, o lado A está para o seno de alfa, que é o ângulo oposto a ele, assim como o lado B está para o seno do ângulo oposto a ele, que no caso é gama, e o lado C está para o seno seno do ângulo oposto a ele, que aqui no meu desenho é beta. Tá? Na sala de aula eu fiz diferente com vocês, mas é a mesma coisa. Então, o lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como 2 vezes R. Quando você imagina isso aqui, né, como sendo um triângulo inscrito dentro de um círculo de raio R, tá? Muito bem, isso aqui era o lei dos senos. O que nós vamos ver agora é quando aparece um triângulo e eu não tenho tantos ângulos, porque você usa a lei dos senos quando você tem mais ângulos no desenho do que lados. Tá? Aparece num desenho muitos dados de ângulos e um lado só, você geralmente usa lei dos senos. Ok? Lei dos cossenos. Bom, lado A, vértice A, lado oposto a ele eu vou chamar de Azinho, vértice B, lado oposto a ele eu vou chamar de Bzinho, e o vértice C, lado oposto a ele eu vou chamar de Czinho. Aqui no ângulo C eu vou colocar um ângulo alfa, tanto faz falar ângulo C ou ângulo alfa. E o que você vai ver aqui? O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que o lado C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos lados A e B menos 2 vezes esses dois lados, A e B, multiplicados
vezes o cosseno do ângulo entre o lado A e B. Quer dizer, o cosseno de alfa. Complicado, né? Então, vamos lá. O C ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui até parece o teorema de Pitágoras nessa parte aqui, né? Parece até o teorema de Pitágoras. Só que tem mais coisa. Então, tem menos duas vezes o A sem o quadrado, o B sem o quadrado, o cosseno do ângulo alfa, que é justamente o ângulo oposto ao C que está aqui do outro lado. Olha lá, o alfa é o ângulo oposto ao C que esteve sozinho do outro lado, ok? Bem, fórmulas são realmente coisas complicadas, mas quando a gente faz exercício, melhora muito, né? A gente acaba solidificando a definição. Então, olha para cá. Vamos fazer exemplos para melhorar aqui. Primeiro exemplo. Na figura abaixo, determine a medida do lado BC. Tá? Bem, o que você tem aí? Você tem um triângulo. E nesse triângulo, você tem o lado AB medido 8, o lado AC medido 12 e tem um ângulo de 120 graus ali. O que estamos pedindo no problema? O lado BC, que é esse pedaço aqui, né? Então, o que você tem nesse problema? Você tem ângulo de 90 graus nesse problema? Você não tem ângulo de 90 graus nesse problema. Então, você não pode usar a definição do só toa. Nem seno, nem cosseno, nem tangente você pode usar nesse problema. Se não te cabe mais seno, cosseno ou tangente, o que você vai usar? Você vai usar uma lei. E aí você fica naquela. O que eu uso? Eu uso a lei dos senos ou a lei dos cossenos? O que eu falei no outro momento? Eu falei para vocês que quando você tem muitos ângulos no desenho, você usa a lei dos senos. No caso aqui, você só tem um ângulo, mas você tem dois lados. Você tem mais lados do que ângulos. Então, você vai usar a lei dos cossenos. Bom, vou chamar esse lado aqui de x, que é a pergunta do meu problema, é o lado BC. E como é que era a lei dos cossenos mesmo? Vamos lembrar? Ó. X ao quadrado é igual... Aqui, ó, o cosseno do ângulo tem que ser um ângulo oposto a esse lado x. E né? Olha lá. X ao quadrado é igual a quem? Vamos pensar no teorema de Pitágoras, né? A 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Até aqui parece Pitágoras, né? Isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Menos duas vezes. Aí eu ponho o 8 sem o quadrado. Vezes eu ponho o 12 sem o quadrado. Vezes o cosseno do ângulo oposto ao x. Quem é o ângulo oposto ao x? 120 graus. Tá? Então, lá vai você, x2 igual, fazendo continha, 64. 12 vezes 12, 144, menos 2, vezes 8, vezes 12, vezes o cosseno de 120, né? Eu já tive a oportunidade de dar em aula para vocês. O cosseno de 120 é menos meio, ok? E aí, você vai continuar fazendo esta continha. x2 igual a 64 mais 144. Vou fazer primeiro vezes na minha expressão. E, como tudo é multiplicação, eu posso simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E aí eu fiquei para multiplicar o número menos 8 vezes 12 vezes menos 1. Eu tenho dois sinais de menos, na multiplicação, dois sinais iguais dá mais. E aí ficou só para fazer o 8 vezes 12. Ou vezes 1, não precisa. 8 vezes 12 dá 96. x2 é igual. Vamos ter que dar 64 mais 144 mais 96. Dá 304, acredita em mim. Tá bom? E aí, se x2 dá 304, né? Quanto é que vai dar x? Né? X será igual a raiz quadrada de 304. Bom, não é uma raiz exata, nós vamos ter que fatorar isso. Vamos lá. Por 2, vai dar 1, resto 1, 5, 2. Por 2, vai dar 7, resto 1, 6. Por 2, vai dar 3, resto 1, 8. Por 2,
Vai dar 1, resto 1, 9. Por 19, que é número primo, dá 1. Como você está fazendo uma raiz quadrada, sai um 2 aqui, sai um outro 2 aqui. A raiz quadrada de 304 é 4 raiz de 19. Então, qual é o tamanho de x? 4 raiz de 19. E essa é a resposta, ok? Então, segundo exemplo para vocês, eu vou ler. Um fazendeiro dispõe de uma área de pastagem representada pelo trapézio ABCD. Então, isso aqui é uma área de pastagem, tá? Ele deseja instalar uma cerca dividindo a área de pastagem na diagonal BD. Então, ele vai colocar essa cerca que está representada por essa linha vermelha aí. Porém, ao comprar o material, ele comprou 50% a mais da cerca do que era necessário. A pergunta é, quantos metros a mais da cerca ele adquiriu? Então, quantos metros a mais ele comprou, se ele comprou 50% a mais de metros para essa cerca? A primeira coisa que eu tenho que saber aí, né, é o tamanho da cerca exato. Como é que eu vou saber qual é o tamanho da cerca exata? É esse tamanho vermelhinho aqui que eu quero achar, vou chamar ele de x, tá? Muito bem, mas aí, professora, não tem é um trapézio, não é um triângulo. Tem triângulo sim, olha lá o triângulo ABD, que tem os 60 graus aqui. Eu vou até destacar ele. Aqui é 60, aqui é 80 e aqui é 150. E aqui é o seu x, que você quer calcular o valor dele. Então, novamente, você tem um triângulo, você não tem 90 graus. Ah, mas pode ter aqui, mas você não sabe quanto é, você não pode chutar um valor. Você não tem 90 graus, você só tem um ângulo aqui, tá? E você tem dois lados. Você não pode usar a definição de seno, cosseno e tangente, porque você não tem 90. E você só tem um ângulo, então você não pode usar a lei dos senos, porque a lei dos senos me exige mais de um ângulo, no mínimo 2 ângulos. Então, a única maneira de fazer isso é pela lei dos cossenos. E como é que eu faço a lei dos cossenos aqui, ó? Eu quero o valor de x. Ah, sempre vai ficar o x desse lado sozinho aqui? Não, nem sempre. Vai ficar porque ele é o lado oposto ao ângulo que eu tenho no desenho. Então, nesse desenho fica x ao quadrado igual... Como eu faço agora? Os outros dois lados ao quadrado, né? 80 ao quadrado mais 150 ao quadrado, menos 2 vezes o 80 100 ao quadrado, 150 100 ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo oposto ao x, que é 60 graus. Então, lá vamos nós, fazendo continha. X2 igual... Quanto é que é 80 ao quadrado? É 64 e 2 zeros. Mais, quanto é que é 15 ao quadrado? 150 ao quadrado. Vai dar 225 com 2 zeros. Menos 2 vezes 80 vezes 150 vezes o cosseno de 60 graus, né? Dá 1/2. Aliás, dá 1/2, exatamente isso. Tá? E aí, o que você vai fazer? De preferência, você começa fazendo a multiplicação, né? Você não pode fazer primeiro as somas. Até poderia fazer essas duas, mas vamos usar a regra das expressões. 6.400 mais 2.200 mais 22.500 menos 2 vezes 80 vezes 150. Já poderia ter cortado aqui. Eu posso cortar, né, simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Aí eu fiquei para multiplicar apenas 80 vezes 150. Né? Então, fiquei com x2 igual, novamente, 6.400, 22.500, menos, quanto é que é 150 vezes 80? 150 vezes 80, 12.000. Bom, x2 é igual, somando esses dois aqui, ó,
22.500, somando com 6.400, vai dar 0,0982. Vai dar 28.900 menos 28.900. E aí eu tenho que diminuir de 12.000. A continha não sei, vai ser feita aqui embaixo. 00961. 16.900. Olha. X2 igual a 16.900. Bom, e aí, raiz, x vai ser igual a raiz de 16.900. A gente pode fazer essa raiz fatorando, tá? E acaba dando x igual a 130. Bem, 130 é o tamanho da cerca, 130 metros. Como ele comprou 50% a mais, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Eu até pensei em colocar aqui já uma introdução de um pouquinho de matemática financeira, como a gente faz 50% a mais, de uma certa distância. Mas o que seria 50% a mais? Seria metade desse valor aí, né? Vou apagar um pouquinho aqui. %50% de 130. Foi isso que ele comprou a mais. Comprou 50% a mais de 130. Como você faz isso? Como é uma explicação? Você pode simplificar por 10 em cima e embaixo. Simplificar por 10 é cortar um zero em cima e embaixo. A mesma coisa aqui, simplificar por 10 em cima e embaixo. Embaixo deu 1, em cima ficou 13 vezes 5. E 13 vezes 5, né? 13 vezes 5 dá 65. Então, a minha resposta é exatamente essa. Quanto a mais o rapaz aí, o senhor, comprou? Resposta: comprou a mais 65 metros. Ok? Bem, eu fiz esses exemplos para vocês, o exemplo 1 e o exemplo 2, e eu vou deixar agora com vocês uns exercícios para que vocês façam para a próxima aula. Alguns exercícios, tá bom? Um beijo e até lá!